Eu quero me apresentar. Meu nome é Tatiana Costa. Eu trabalho com violência desde a minha formação na área de serviço social, né? Fui convidada a desenvolver esse trabalho com autores de violência em Embu das Artes. Esse trabalho continua até os dias atuais. Tenho um projeto dentro das delegacias hoje, né? É pioneiro em Embu, mas hoje ele já está em 5 delegacias no estado de São Paulo. A ideia é que esse projeto ele se expanda para mais delegacias. A importância dos mecanismos da assistência, quando a gente fala em relação ao trabalho de violência, é o acolhimento, né, Karen? Eu sei que a Karen também desenvolveu um trabalho bem parecido no Rio de Janeiro, onde a importância da vítima é o acolhimento. Quando a gente começa a atender uma vítima de violência, e eu falo uma mulher, né, em situação de violência, porque ela foi vítima naquele momento e a situação de violência ela continua quando ela nos procura, né, para estar sendo direcionada à rede de apoio. Então, a importância disso. A gente vê mulheres fortalecidas depois que passaram por esses atendimentos de acolhimento, quando ele é efetivo, né, e direcionado. Eu acredito muito no trabalho quando ele é completo. Eu não posso atender só a vítima, mas sim toda a estrutura familiar, né? E esse trabalho ele foi feito e com a nossa participante hoje, que é a Tuga, que ela vai falar um pouquinho da história dela e como esse trabalho foi importante para ela ser a potência que ela é hoje, né? A Tatiana Costa, que hoje é uma personagem, eu não me vejo muito assim, eu vejo uma força muito grande nesse nome, mas a Tatiana, ela estava numa situação dentro da delegacia, como estagiária, e percebeu a necessidade de olhar de forma diferente para essas mulheres. Quando a mulher chega na delegacia, que é um mecanismo, na verdade, que deveria ser e que nem sempre é tão efetivo, acolhedor, ela precisa ser ouvida por uma pessoa que tem uma técnica específica, ela precisa daquele momento que nem sempre, antes do boletim de ocorrência, ela é recebida nas delegacias, né? Aí a gente sabe que quando ela leva para o escrivão toda a história dela, ela leva de uma forma bem rasa e nem sempre os nossos amigos que falaram antes, né, advogados, conseguem realmente legitimar as palavras dela através de um boletim de ocorrência que ele não é bem, como eu vou falar, sucinto em todo o assunto. Por isso surge o projeto Amora. Né? O projeto Amora é justamente para ter esse acompanhamento da assistente social antes do boletim de ocorrência, tentar entender o que a vítima traz e acompanhar ela junto com os escrivãos. Então, ali, o boletim de ocorrência ele é muito mais detalhado, né? Porque a assistente social ela tem essa técnica específica. É o que nós vamos fazer também no curso que as meninas acabaram de citar, né, anteriormente. Quando a gente fala da escuta ativa, né, da escuta qualificada, a gente fala da sensibilidade nos atendimentos. Todos esses mecanismos que existem para estar conduzindo a mulher a um empoderamento, a sair do ciclo de violência, só funciona com um bom acolhimento. E a gente precisa escutar, nós precisamos ouvir mais as mulheres, precisamos nos identificar com elas, né? E eu falo que a identificação, ela é única para cada um que atende. E quando isso não acontece, a vítima, ela fica perdida, né? Ela fica perdida, ela não consegue expressar realmente o que ela sente, ela não consegue levar para o boletim de ocorrência, ela não consegue levar para as redes de apoio, e aí ela foge do atendimento, né? O Instituto Madu, ele vem com uma roupagem totalmente humanista, e eu também não gosto da palavra humanista, né? Eu gosto da palavra sensibilidade. Todos os meus técnicos, eu falo, todos os meus parceiros, e o Instituto, ele colabora muito com isso, quando a gente leva para outros lugares as palestras, é a sensibilidade que a gente cuida das nossas mulheres, cuida das nossas amigas, cuida dos nossos parceiros, porque a violência ela é constante. Todos os dias nós passamos por situação de violência, mas como lidar com elas, né? Qual é o profissional que eu vou procurar? Como isso vai acontecer?
Karen, é isso mesmo? Me corrija. A gente está aqui para bater um papo. Vamos trocar um pouquinho, Tuca? Isso aí. A Tuca vai Fala um falar agora. pouco para mim, Karen, do seu trabalho no Rio. Então, eu vou falar sobre o projeto de extensão, do qual eu estou me ouvindo? Sim. Sim. Do qual eu faço parte com a professora Andréia e demais integrantes, que foi o projeto da faculdade, onde o que chamou a atenção, que surgiu, né, o projeto de extensão violência doméstica, foi que a gente tem o núcleo de práticas jurídicas da faculdade, e lá a gente faz o atendimento para as vítimas, né, da localidade de Valença. E aí, uma vítima foi procurar o núcleo e falou com a professora Andréia, que já tinha procurado a polícia, que já tinha feito a denúncia, que o agressor ia preso, mas conseguia sair, e que perseguia ela toda vez que ele saía da delegacia, do presídio e tal, e que ela não via outra, assim, ela estava entregue para a morte, porque ela sabia do que ele era capaz e ela não via outro mecanismo, sendo que ele já havia sido punido por aquilo, por todas as práticas que ele fez. E aí a Andréia veio me procurar, porque eu, enquanto aluna dela na época, e eu tenho esse projeto aqui na minha cidade independente, né? E ela veio perguntar, já que eu estava estudando sobre, o que ela poderia fazer. E aí ela falou, Karen, eu tô com uma cliente que ela não sabe o que fazer, porque ela já tentou de tudo. E ela tá vendo que vai chegar uma hora ela vai ser uma vítima de feminicídio. E aí a gente conseguiu ajudá-la naquele momento. E aí surgiu a vontade de criar o projeto de extensão violência doméstica, a necessidade de orientar e trazer meios alternativos além daqueles que as pessoas já conhecem. Porque você sabe que você tem a delegacia de polícia, você sabe que você tem o Ministério Público, mas e se eles não funcionarem? O que essa vítima pode fazer? Porque muitas das vezes acontece delas buscarem e não terem aquele retorno. Então, o nosso projeto ele veio de discentes, né, de alunos que começou a sair de dentro da instituição e levar o projeto para a comunidade, informando, amparando e conscientizando essas vítimas. Então, a gente faz o atendimento, a gente acompanha se preciso for. O que a gente mais tem no projeto de vítimas que nos procuram são mulheres que não sabem os seus direitos, né? Eu acho importante, igual a fala da doutora Michele, da doutora Juliana, de orientar, de falar sobre os direitos das vítimas, porque muitas desconhecem. Recentemente, por exemplo, teve um caso de uma vítima que nos procurou pelo Instagram, e aí ela falou, olha, eu já fiz o boletim de ocorrência, mas tenho uma medida protetiva, mas eu não tenho documento. E aí eu falei, olha, você precisa desse documento. Quando você vai à delegacia, você já sai com esse documento comprovando que você tem uma medida protetiva. E ela, não, eles lá me negaram, foram totalmente, assim, desdeixaram, né? E aí eu falei, a gente orientou ela, eu falei, olha, você vai lá, você exige esse documento, porque é um direito seu. E aí ela foi lá e só conseguiu o documento porque eu orientei ela desse direito que ela tem e ela foi lá. Então, a gente começou a ver que as pessoas precisam serem conscientizadas sobre os direitos que elas possuem e desconhecem. Então, a gente busca fazer isso através do nosso projeto, levar essa informação. A gente é do interior, né, do Rio de Janeiro, o que eu costumo dizer sempre, há uma diferença muito grande entre o interior e a capital. A gente tem muito pouco recurso. As prefeituras municipais
elas ainda não estão dando a devida importância que merece ser dada. Na capital a gente tem muito mais recursos, aqui infelizmente não. Então acho que as instituições de ensino, elas abordando sobre o tema, buscando trazer esse tema para a sociedade, é uma forma da gente trazer para o município essa importância e mostrar que é preciso a gente falar sobre e trazer políticas públicas para que a gente possa acabar, combater a violência doméstica, né? Mesmo, né, Karen? Quando a gente fala da questão do mecanismo, a falta de informação, né? A vítima, ela deixa de ter a informação correta para dar seguimento na quebra do ciclo, né? Não adianta fazer um boletim de ocorrência e não saber o que vai acontecer depois. Né? Quando ela volta para casa, ela volta totalmente sem informação, ela não sabe que ela tem que voltar na delegacia, ela tem que fazer a representação desse boletim de ocorrência, e muita informação se perde durante esse tempo. Né? E quando o profissional ele está disposto a fazer uma escuta realmente sobre a situação dessa vítima e fazer um acompanhamento, que eu falo que é de forma integral, receber essa vítima quando a gente fala na delegacia, recebemos essa vítima, encaminhamos para os mecanismos, para as redes de apoio, e depois que elas passaram pela rede de apoio, ligar novamente, saber o que aconteceu, né? Então, a gente vê esse rompimento da informação, né? A gente vê que se rompe ali, a delegacia tem que começar um trabalho, mas ele já é rompido no momento em que ela procura o espaço, né? Ela faz o boletim de ocorrência, mas e depois? Né? Para onde eu vou? Quem vai me acompanhar? Eu preciso de um psicólogo, eu preciso do assistente social, eu preciso da área jurídica, né? E ela se perde no meio do caminho. Eu vou chamar a Tuca, e eu gostaria que a Tuca falasse um pouquinho da história dela e a importância que deu o mecanismo que a gente fala, né? Todo o sistema de acompanhamento para que ela rompesse com o ciclo de violência ou, né, pelo menos tentasse sair desse ciclo, que hoje ela é uma potência, né, Tuca? Fala um pouquinho sobre a sua história para a gente. Pronto. Olá, boa noite. Eu sou a Tuca Duarte, sou moradora do Paraisópolis e quero falar um pouquinho sobre a importância mesmo do acolhimento, né? A importância desses projetos que têm esse olhar, né? Esse olhar de enxergar além, né? De ver além. E eu até me emociono quando eu lembro, né? Eu perdi 2 empregos, eu tentei suicídio, eu entrei num estado de depressão. Porque eu era vítima de violência doméstica e eu não me dava conta disso, eu não sabia que eu era vítima de violência doméstica, né? E isso foi por alguns anos. Eu fui convidada para uma roda de conversa e eu fui participar dessa roda de conversa, foi aí que deu o estalo que eu identifiquei que eu era uma vítima da violência, né? O meu parceiro sempre me tratava como rainha, como princesa, sempre estava tudo muito bem. No começo era tudo muito lindo. E depois começou com seu cabelo não tá legal, não gosto desse turbante, ai, você com essas tranças não fica tão bem, prefiro o seu cabelo afro. Ai, essa roupa, você vai com essa roupa. Se irritava por pouca coisa e eu perguntava o que está acontecendo, aí batia a porta, batia a gaveta, e eu achando que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Muitas vezes pedia desculpa por algo que eu nem sabia o que era, que estava acontecendo, eu só queria que a situação ficasse bem. E nisso eu fui me diminuindo cada vez mais, e aí vieram as humilhações, enfim. Eu achava que eu estava sempre errada, perdi amigos, a minha família se afastou de mim, e
e eu acho sempre que a culpada era eu. Alguma coisa eu estava fazendo de errado, né? Eu estava num relacionamento de desconforto, que eu não estava bem, que eu não me sentia bem, que eu me sentia triste, infeliz, eu não sabia os motivos. Até que eu fui nessa roda de conversa, me identifiquei com essa roda de conversa, com as meninas, com a equipe que estava nessa roda de conversa, que era a equipe da Tatiana, e eu procurei ajuda. Eu falei, olha, eu acho que eu sou uma vítima de violência doméstica. E aí eu comecei a falar. Eu tive o apoio, eu tive o acolhimento, né? Eu falo acolhimento, o parar para me ouvir e falar, nossa, você tem voz, você é uma mulher bonita, você é uma mulher linda. E aí eu comecei a identificar mais, quando eu percebi que eu era vítima de violência, comecei a perceber outros tipos também de violência, né? O se importar demais com coisas que não precisava, não tinha importância, ou não se importar só para chamar atenção, fazer greve, não comer a comida, sabe? Coisas assim. Quebrar copo. E eu sempre estava naquela, eu estava sempre oscilando. E aí eu entrei num processo de depressão. O acolhimento foi muito bom para mim. E o acolhimento social, né? A Tatiana foi quem me jogou a corda, assim, junto com a equipe toda, o atendimento psicológico e eu falar, eu ter voz, eu falar eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto confortável. Isso criou mais tumulto dentro do relacionamento, porque aí eu comecei a falar não e aí eu fiquei pior, né? Eu era mais errada. Mas eu bati o pé, fui firme e comecei a desenvolver trabalhos, primeiro no meu prédio, depois no meu trabalho, e aí quando eu vi eu já estava com uma roda de conversa, né, de mulheres que passavam pelo mesmo que eu passava. E quando eu resolvi fazer o projeto Potência Feminina aqui na minha comunidade. Começou com 4 mulheres, hoje nós estamos em 75, e cada uma com a sua história de violência. Agora a gente parte a falar das nossas superações, né? Que veio através de uma dor, através de um reconhecimento, de um acolhimento, de um projeto social. E o intuito agora do Potência Feminina, junto com o Instituto Madu, fortalecer cada vez mais mulheres, para que mais mulheres falem e que mais mulheres saiam do ciclo de violência. Ô, Tuca, é muito importante. Hoje você tem ciência do quanto é importante a sua fala. Quando a gente convida você para estar em um seminário como esse, você tem noção da importância que falar sobre isso? Sim, tenho, porque antes, na verdade, assim, antes eu tinha vergonha de falar do que eu passava. Por isso que eu digo que é muito importante esses projetos que têm esse olhar além do ver, né? O enxergar mesmo além, porque a mulher que ela sofre violência, ela nunca fala que ela está passando por um ciclo de violência, a princípio, né? Ela sempre fica acolhida, ela sempre fica só olhando, só observando, até ela se sentir segura para falar. E eu me senti muito segura para falar com a equipe da Tatiana. E depois eu comecei a falar, e aí eu perdi a vergonha, porque assim, eu tinha medo que as pessoas me julgassem, né, me perguntar, você está nessa? Que é isso que as pessoas falam? Você está vivendo isso que você quer, por que você não sai dessa? Mas não é tão fácil assim, né? A gente parece que a gente vira uma marionete, parece que a gente entra numa prisão, uma prisão psicológica, cria
de repente, como que eu vou dizer? Uma dependência emocional. Porque você começa a buscar naquele parceiro aquele homem lá do passado, né? E você, não, se eu fizer assim, vai dar certo. Então, a gente começa a se moldar uma outra pessoa para agradar o outro e a gente perde a nossa identidade. E aí a gente perde os amigos, perde a família, perde o emprego. E agora eu tenho noção da importância que é falar sobre isso. Porque mais mulheres se identificam, mais mulheres falam, nossa, eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Então, eu tenho noção, sim, de que é muito importante eu falar. Antes eu não tinha coragem de falar, eu me emocionava, eu chorava, eu tinha vergonha, mas hoje eu quero falar e eu quero gritar para o mundo que nós temos voz, nós temos um poder muito grande dentro da gente, ser feminino, e tudo bem se a gente falar, tudo bem, eu não quero, eu não concordo, eu não vou, eu não posso, não tá legal, eu me sinto bem assim, é assim que eu quero ficar. E o outro tem que respeitar. Você consegue fazer um resumo? O que era a Tuca antes e quem é a Tuca hoje? A Tuca antes era uma mulher amarga, triste, deprimida, que só andava de cabeça baixa, que não se valorizava, porque eu me sentia pior que todas as outras mulheres. Eu voltei a estudar. E hoje eu sou uma potência feminina, hoje eu sou uma líder comunitária aqui na minha comunidade, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu falo e sou respeitada. A Tuca hoje é uma mulher empoderada, dona de si, que sabe o que quer. E o que eu quero é fortalecer outras mulheres, cada vez mais mulheres. Excelente. Karen, essa é a importância do nosso trabalho, né? Quando a gente começa, como formiguinha, né, a atingir poucas, mas significativas mulheres, a gente sabe que vale a pena, né? Todo esse trabalho que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo e não pode desistir, né? A Tuca é prova disso, né, Karen? Por favor, não desista. Olha, uma coisa que eu aprendi muito e, assim, ensinei, de certa forma, foi o olhar que as pessoas têm pelas vítimas. A gente escuta até hoje, por exemplo, em casa mesmo, de um primo, de um tio, que pega e fala, tá apanhando porque gosta, porque senão tinha saído do relacionamento. E aí eu chego e falo, senta aqui que eu vou te explicar o que acontece. Você sabe o que é dependência emocional, você sabe o que é dependência financeira, e aí eu vejo que aquele pensamento foi desconstruído para ser reconstruído de uma forma humana, de uma forma de entender. Até a questão de outra mulher julgar a outra também. E aí a gente acaba ir modificando, né, o pensamento das pessoas que têm uma visão totalmente de que a vítima, que é para ser enxergada como vítima, acaba se tornando a vilã, a que não tem... se ela não tem força para sair desse relacionamento, é porque ela quer ficar nele, é porque ela não quer caminhar sozinha, não quer arrumar um emprego, mas ninguém vê essa dependência que existe, a dificuldade da mulher arrumar um emprego, Sair, ela, né? né? Então, assim, mudar foi muito... Mudar essas pessoas e foi, assim, é muito gratificante ver esse trabalho sendo realizado e essas pessoas passarem a ter, de fato, conhecimento e empatia pelas pessoas. Esse trabalho do Instituto, né, com toda a parceria de trazer
esse curso que vai profissionalizar essas mulheres é algo assim magnífico, porque a maioria das mulheres não saem, não abandonam o relacionamento por medo do que serão delas por não terem meio de subsistência. Então, vai ser uma oportunidade da gente conseguir transformar vidas. Eu estou muito empolgada e muito feliz com essa jornada que a gente tem pela frente. É verdade. Através, né, eu falo da construção e da desconstrução, a gente vai criando pontes, nós vamos nos fortalecendo. Eu acredito muito na educação também como fonte principal de tudo isso, sempre acreditei. Eu acredito que quanto mais informado nós somos, que é através da educação, a educação ela vem para informar, para que a gente entenda o que é o ciclo de violência, para que a gente não julgue as outras mulheres, né? E quando a gente traz um curso nessa extensão, para que todas as mulheres se disponibilizem, né, a entender o que está passando, a entender a sua história e não se julgar, se auto-julgar, para conseguir sair do ciclo. Sônia, nosso tempo está chegando no limite. Eu agradeço a Tuca e a Karen, né, que são as nossas potências, né, essa palavra potência eu acho perfeita, né, Tuca, e somos potências femininas. Hoje é o Dia da Mulher e esse dia ele tem que ser cultivado todos os dias. Somos potências, somos guerreiras, sim, mas queremos o nosso espaço também, ser respeitada principalmente. Então, eu agradeço ao Instituto Ela, a parceria com o Instituto Madu, hoje desenvolvendo potência feminina nas rodas de conversa dentro de Paraisópolis. Agradeço a Unifaa, né, que hoje a Karen vem representando no Rio de Janeiro, onde se constroem pontes, né? Estamos em caráter Brasil, começamos como voluntária, eu comecei como voluntária e eu fui uma das primeiras, só estava no estado de São Paulo, quando veio Rio de Janeiro, Minas, enfim, várias outras cidades, construir pontes para levar mais informação para as mulheres. Então, Sônia, passo para você. Todos que quiserem nos encontrar, estamos dentro do Instituto Ela, pelas redes sociais do YouTube ou nas nossas próprias redes sociais. Tuca Duarte, Potência Feminina, Karen Cerqueira e Tatiana Costa. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade.